Olá, pessoal. Voltamos aqui ao bloco 2 da aula de memoriais escritos. Vamos trabalhar agora com dentro dos memoriais escritos, dentro das teses subsidiárias. Então, vamos pegar aqui as teses subsidiárias. Pessoal, teses subsidiárias é uma tese de uma possibilidade de condenação. Nós temos que imaginar que poderá haver uma condenação e a condenação tem que ser uma pena no mínimo legal ou abaixo do mínimo legal, ok? Nós estamos falando aqui de uma tese em que obedece o princípio da ampla defesa. Por mais que você tenha sustentado uma preliminar, por mais que você tenha sustentado uma tese de absolvição, nós temos que também sustentar uma tese subsidiária de condenação, ok? Pessoal, se não tiver tese principal na prova, que seria absolvição, a tese subsidiária torna-se a tese principal, né? Então, a tese só é subsidiária quando nós temos primeiro uma tese mais importante, uma tese principal. Se não tem a tese principal, a tese subsidiária torna a tese principal. Bom, como é que eu vou mensurar aqui a questão da pena? Pessoal, a primeira coisa, antes da gente pegar o critério trifásico de aplicação da pena, nós temos que verificar se o crime ele é qualificado, está na forma qualificada ou na forma simples. Né? Porque se você pega um crime, por exemplo, né, você pega o crime de homicídio, né? Você pega um crime de homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Você pega um homicídio qualificado, a pena de 12 a 30 anos. Né? Então, espera aí, eu vou pedir o mínimo, qual que é o mínimo? 6 ou 12? Né? Estou dando um exemplo de homicídio, claro que o homicídio tem um procedimento especial, que é do júri, mas só para ter uma noção que existe crimes na forma qualificada e na forma simples. O que diferencia é que a forma qualificada, no preceito secundário, que a pena, ela é maior. A forma simples, a pena, o preceito secundário, é menor. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar é se eu vou considerar uma condenação na forma simples ou qualificada. Ah, não tem forma qualificada. Então, beleza, vamos trabalhar só com a forma que tem, que é a forma simples, ok? Então, o primeiro ponto que a gente analisa se a forma é simples ou se ela é qualificada, ok? Ah, então eu optei aqui, verifiquei aqui que... Aí, claro, você teria que abrir um tópico, primeiro tópico, do afastamento ou da decotação da qualificadora, ou do afastamento da qualificadora, né? Porque aí você já trabalha com o afastamento da qualificadora e já começa com a forma simples. Muito bem, agora sim, com a forma simples, nós vamos trabalhar com o critério trifásico de aplicação da pena. Pessoal, não adianta eu chegar na prova e pedir a condenação no mínimo legal de 6 anos. Né? Não adianta eu pegar o crime de furto, pena de 1 a 4. Ah, então eu condeno no mínimo legal de 1 ano. Não adianta, eu tenho que explicar o porquê. Tá? Então nós temos um critério, né? Nós temos uma regra que fala que primeiro nós temos que analisar a pena base. Pena base, o nome diz, é a base, como se fosse um prédio, é a base. A pena vai ser calculada em cima da base. E a pena base, que a gente sempre pede na prova que seja condenado a pena base no mínimo legal, a pena base advém do artigo 59 do Código Penal. Então, o artigo 59, veja que o artigo 68 fala desse critério trifásico de aplicação da pena, e ele fala que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Então, primeiro é o artigo 59. O artigo 59, ele tem várias circunstâncias. Fala de culpabilidade, fala de antecedentes, fala de conduta social, fala de personalidade, fala de motivos, fala de circunstâncias, fala de consequências do crime, fala de comportamento da vítima, para que se estabeleça aqui a pena base. A gente tem então uma frase para a primeira fase, que é culam, copermo. A primeira fase, tá? Copermo, quem for prestar um concurso, copermo, ponto circo, ponto com. Que é aqui, ó, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima, Primeira fase, maravilhosa essa frase, Ok. Gente, na prática, o juiz, ao fixar ali uma pena base, ele tem que trabalhar com cada uma das circunstâncias. Vai ter que falar da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, tem que trabalhar com todas as circunstâncias. Ah, ele é favorável, desfavorável, favorável, desfavorável. Ah, acabou prevalecendo aquilo que é mais favorável. Então a pena tem que ficar no mínimo legal.
prevaleceu aquilo que é desfavorável. Então a pena tem que ser acima do mínimo legal, pena base. Né? Na prova de vocês, o que é cobrado é apenas a questão dos antecedentes. Isso que é importante. Nunca caiu na prova falando de outras circunstâncias que não a dos antecedentes. E quando eu falo dos antecedentes criminais, pessoal, não pode confundir com reincidência, tá? E primariedade é outra coisa. Reincidência é um agravante. Aqui nós estamos falando de circunstância judicial. Tá? E aqui, quando caem antecedentes, eles cobram a súmula 444 do STJ. Porque o que é pessoa portador de bons ou maus antecedentes? O que são bons ou maus antecedentes? Pessoal, bons antecedentes é quando a pessoa não tem nenhuma sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado. Não tem nenhum acórdão, nenhuma sentença condenatória transitada em julgado, ele é portador de bons antecedentes. Ou, de repente, a pessoa tem uma sentença condenatória transitada em julgado, mas já tem mais de 10 anos, 20 anos. Antes, entendi que ele era portador de maus antecedentes, mesmo que tivesse tido uma sentença há mais de 10 anos. Hoje, atualmente, o STF entendeu que tem que buscar uma analogia com a reincidência, que desaparece a reincidência. A gente sabe que a reincidência desaparece após 5 anos do cumprimento da pena. Da mesma forma, os maus antecedentes desaparecem quando a pessoa já cumpriu pena e passaram 5 anos. Após 5 anos do cumprimento da pena, os maus antecedentes se tornam bons antecedentes. Isso é importante. Tem súmula? Sobre isso não. Sobre isso não. Sobre esse ponto dos 5 anos aí, não. Isso é entendimento do STF. Tá? Ok? Agora, se ele tiver uma sentença condenatória transitada em julgado, desde que dentro ainda desse prazo de 5 anos, ele é portador de maus antecedentes. O que cai em prova é essa súmula 444 do STJ, que fala que o sujeito está respondendo a um inquérito policial, está sendo investigado por um inquérito policial, ou já está respondendo por uma ação penal, e fala que ele é portador de maus antecedentes. A súmula 444 do STJ fala que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Então, essa súmula 444 do STJ, ela é importantíssima. E aí, pessoal, eu já aproveito e falo que já caiu em prova, falando também aqui que se você considerar um inquérito policial ou ação penal em curso como maus antecedentes, você está ferindo o princípio da presunção de inocência. Tá? Então, o princípio da presunção de inocência, pessoal, tá? Que é aquele previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, né? Ele tem que colocar na prova. Então, você fala, olha, não, você está ferindo aí o princípio constitucional da inocência. Pessoal, eu falo isso porque, assim, eles cobram muito, né, essa questão envolvendo princípios constitucionais, tá? Ok? Tá aqui. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Artigo 5º, inciso 57 da CF. Muito bem. Perfeito. Que mais? Aí você analisou o artigo 59, aí agora nós vamos passar para, voltando para 68, vamos agora analisar se ele tem atenuantes ou agravantes. Bom, pessoal, atenuantes e agravantes. Pessoal, atenuantes está fácil de identificar, porque está no artigo 65. Então, você pega o artigo 65 e vai verificar. Normalmente eles gostam do inciso primeiro, ser um agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Né? Hoje tem uma novidade que fala salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher, aí não entraria aqui essa circunstância atenuante. Atenuante, pessoal, só para deixar bem claro, atenuante está na segunda fase de aplicação da pena e você tendo atenuante vai até um mínimo legal, nunca pode ir abaixo do mínimo. Tá? Diferente das causas de diminuição de pena que nós vamos estudar, que a pena pode ir abaixo do mínimo, ok? Outra que cai muito em prova também é a do inciso 2º da linha D, confessado espontaneamente perante a autoridade, a autoria do crime. Então, se falar em audiência, ele confessou o crime, normalmente eles não utilizam o termo confessar, mas eles falam admitiu a prática do crime, admitiu a autoria do crime, né? Não, então eles não usam o termo confessar para não ficar fácil para a identificação dessa atenuante, mas atenção a ela, ok? Ok. Então as atenuantes, são só dos 65? Pessoal, aqui é um rol exemplificativo. Não é? Pode estar espalhado numa lei especial, alguma coisa, às vezes em crimes ambientais tem um artigo específico de circunstâncias atenuantes, então você pode ver
que esteja espalhado aí na legislação especial, principalmente, tá? Mas o artigo 65 é o mais importante, que está no artigo 65 do Código Penal, na parte geral do Código Penal. As agravantes, pessoal, são previstas no artigo 61, também é um rol exemplificativo. Você pode encontrar agravantes espalhadas no Código, principalmente em lei especial, vem um termo agravante. Não confundir agravante com causa de aumento. Causa de aumento é quando vem o termo aumenta-se a pena de uma fração. Nós vamos estudar daqui a pouco as causas de aumento, aumenta-se a pena de uma fração. Aumenta de 1/3, 2/3, é causa de aumento, a pena pode ir acima do máximo. Agravante não. O termo é sempre agrava a pena, vem o termo agravante, e a pena pode ir até um máximo previsto em lei. Não pode ir acima do máximo. Então, se a pena é de 1 a 4 anos, se tem agravante, pode chegar até 4 anos, tá? Nunca acima do máximo, tá? E também difere aqui de qualificadora. A qualificadora muda o preceito secundário, né? Lembra que qualificadora, deu o exemplo aqui. Você tem uma forma simples de pena de 6 a 20, forma qualificada de 12 a 30. Isso é uma qualificadora. Mudou todo o preceito? Secundário. Agravante não, tá? Muito bem. A das agravantes, você vai pedir para afastar agravante, pessoal. Na prova, você não vai pedir para colher uma agravante, né? Você vai pedir para afastar uma agravante. E a mais importante, sem dúvida, que mais cai em prova, é a do inciso primeiro, né? Mas antes da gente trabalhar com a reincidência, deixa eu só trabalhar com o caput aqui. Fala assim, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Olha só, se aquela agravante que está aqui no 61 já faz parte do tipo penal, não pode ser agravante, porque senão vai dar uma bis e idem. Né? Quer dizer, você vai ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Né? Então, por exemplo, você tem aqui uma agravante que é aquela praticada contra criança, por exemplo. Né? O que acontece? Se a mãe mata o próprio filho, né, em estado puerperal, é um infanticídio. Eu posso colocar um infanticídio com agravante ser contra criança? Não, senão dá bis in idem. Ou contra descendente? Não, senão dá bis in idem. Por quê? Porque essa agravante já faz parte do tipo penal, ok? Então, você pode sustentar. Tem um artigo específico, uma súmula? Não, tá? Isso aqui é doutrina, né? Então, cuidado com quando constitui o crime, né? Então, então aí você vê, né, infanticídio, você vê abandono de incapaz, é contra ascendente, contra descendente, se já faz parte do tipo penal, não pode colocar, ok? Tem que pedir para afastar. O segundo ponto que nós temos aqui, pessoal, é quando qualifica um crime. Bom, por exemplo, a gente vê, por exemplo, muito em homicídio qualificado. Tem um homicídio qualificado por um motivo fútil. Gente, o motivo fútil já qualificou o crime. A forma que era simples, pena de 6 a 20, passou a ser de 12 a 30 porque é por motivo fútil, já é uma qualificadora. Essa mesma qualificadora pode servir como agravante? Não. Ok? São da bis in idem. Agora, se eu tenho duas qualificadoras, uma qualificou, a outra pode servir como agravante, porque bastou uma para qualificar. Então, se foi motivo fútil com emprego de veneno, motivo fútil já qualificou, então não pode ser agravante. Agora, o emprego de veneno não está servindo mais como qualificadora. Por quê? Porque bastou um motivo fútil para qualificar o crime. Então, esse emprego de veneno pode ser uma agravante. Por isso que é errado o termo duplamente qualificado, triplamente qualificado, porque basta uma circunstância qualificadora para qualificar o crime, ok? Tá? Muito bem. Aí vem aqui, então vamos pedir para afastar também a reincidência, a primeira qualificadora. Pessoal, o que é reincidência, né? A reincidência está aqui no artigo 63, que fala: verifique-se a reincidência quando o agente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Pessoal, então ele é reincidente quando? Primeiro ele praticou um crime, vamos chamar de fato 1, ou crime 1. Aí teve uma sentença condenatória, tá? Teve sentença condenatória com trânsito em julgado, ok? Suponhamos que o fato foi em 2020 e a sentença saiu em 2023. Ok. Aí, depois de ter tido uma sentença condenatória transitada em julgado, ele vem aqui e comete um novo crime. 2025, 2026, aqui é 2025, ele veio e cometeu um crime 2, fato 2. O que acontece? Quando sair essa sentença, por exemplo, se a sentença em 2027, quando sair a sentença aqui, o juiz vai verificar que ele cometeu este crime 2
após uma sentença condenatória transitada em julgado. Então ele vai ser reincidente? Sim. Então aqui no caso ele vai ser reincidente e maus antecedentes. Agora, veja aqui que interessante. Eu vou apagar aqui essa parte aqui, ó. Suponhamos que ele cometeu agora o crime. Isso já caiu em prova, tá, pessoal? Suponhamos que ele cometeu o crime. Aqui, ó. O fato 2. Ele cometeu em 2022. Antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, em 2022. Pessoal, ele cometeu o crime? Estava transitado em julgado? Não, o trânsito de julgado ocorreu em 2023. A sentença condenatória transitada em julgado. Quando ele cometeu o crime 2, foi em 2022. O que acontece? Quando sair a sentença, mesmo que a sentença seja em 2027, que é depois de uma sentença condenatória transitada em julgado, você não olha a data da sentença, você olha a data do fato. Então, nessa sentença aqui, o juiz vai verificar, vai tirar a certidão de antecedentes criminais e vai falar, espera aí, quando ele cometeu o fato 2, foi antes de uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, ele é primário. Ele é primário, sim, primário. Primário, agora, portador de bons ou maus antecedentes? Olha, quando tirar a certidão de antecedentes criminais, vai verificar que existe uma sentença condenatória transitada em julgado, não é? Então, esse portador de maus antecedentes. Maus antecedentes. Ok? E aí, só para querer complicar mais a cabeça de vocês, se ele tivesse praticado esse fato 2 aqui antes do fato 1, fato 2 aqui, ó, em 2019, aí a doutrina entende que ele seria portador de bons antecedentes. E quando ele cometeu o fato 2, nem tinha cometido o fato 1 ainda. Né? Então, assim, na verdade, o fato 2 seria o fato 1, né? Então, na verdade, aqui ele seria portador de bons antecedentes. Né? Mas isso é para querer complicar a cabeça de vocês, tá? Ok? Certo? Então, perfeito. O 63, então, fala o que é considerado reincidente. Aí, o 64, inciso 1º, fala, para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Quer dizer, passados 5 anos do cumprimento da pena, ele passa a ser primário. Ok? Ok? Muito bem. Agora, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Isso que é interessante, caiu numa prova de primeira fase. Por exemplo, a suspensão da pena, ele recebeu aqui uma suspensão da pena. A suspensão da pena tem previsão lá no artigo 77 do Código Penal, chamado sursi de pena, não confundir com suspensão do processo. Sursi de pena, ok? No sursi de pena, ele pode ficar suspenso apenas de 2 a 4 anos. Então, suponhamos que ele recebeu o sursi de pena em 2025, foi condenado a uma pena inferior a 2 anos, né? E aí, de repente, suspendeu a pena de 2 a 4 anos. Suspendeu por 3 anos. Tá, suspendeu por 3 anos. Aí, suspendeu por 3 anos, né? Não revogou esse sursi de pena, ele cumpriu todos os requisitos. Bom, aí o que acontece? Aí, então, considera-se cumprido aqui. Por exemplo, em 2028. Com 3 anos, beleza. Ok. O que acontece? Para efeito de reincidência, esses 3 anos aqui de suspensão da pena vão ser computados. Então, se ele cumprido mais 2 anos, ele volta a ser primário. Olha que interessante. Então, não são 5 anos aqui do fim aqui da suspensão da pena. Né? Esses 3 anos de suspensão da pena tem que ser computado. 3 mais 2, 5. Isso também ocorre para o livramento condicional. Isso é muito interessante, cara. Caiu isso na primeira fase. É dificílimo, né? Se cair na segunda fase, está bem maravilhoso, mas nunca caiu. Então, vale a pena a gente observar o que está escrito aqui no 64, ao final, computado o período de prova da suspensão. Esse período de prova, por exemplo, de 2 a 4 anos, no meu exemplo foram 3 anos, tem que ser computado, e aí você joga mais 2 anos, ok? Perfeito? Muito bem. Então, a gente pede para afastar a reincidência, então, de repente, considera, principalmente nesse caso, que ele é reincidente, mas de repente o fato foi praticado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, né? Então, ele é, na verdade, primário. Já caiu, inclusive, uma questão discursiva envolvendo isso, tá? Aí, o que mais? Que já caiu em prova aqui também, ter o agente cometido crime
motivo fútil ou torpe, com emprego de veneno. Caiu uma vez, esse aqui contra mulher grávida. Foi interessante que ele envolveu o erro sobre a pessoa. Ele falou que o sujeito queria praticar um crime contra determinada mulher, estava aqui, certo? Determinada mulher, chamada de A, e acabou acertando a mulher B, porque ele confundiu ela, ela estava de costas. Ele queria atingir a A, mas acabou confundindo e atingiu a B, por confusão, né? Erro sobre a pessoa. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. A gente sabe que deve ser levado em consideração as circunstâncias ou qualidades da vítima virtual. Tá? O que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, a vítima real, que é a que foi atingida, ela estava grávida. Então tinha aqui a gravidez. Ela grávida. Ela estava grávida, né? Então, aí falou que o Ministério Público acabou colocando ali a circunstância agravante contra a mulher grávida. Você teria que falar que não, que pelo erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º, deve levar em consideração as condições e qualidades da vítima virtual, e nem a vítima virtual não estava grávida. Então, teria que pedir para o afastamento desta circunstância agravante. Ok? Essa já caiu em prova. Esta do estado de embriaguez preordenada, falou que o sujeito estava embriagado, aí falava que as testemunhas em audiência falaram que ele não estava embriagado, né? Então isso é importante. Embriaguez preordenada é a pessoa se embriagar para a prática do crime. Isso é um agravante, né? Então você teria que pedir o afastamento desta agravante também, ok? Não é só ele estar embriagado, ele se embriagar para cometer o crime. Já que é uma primeira fase, o sujeito que tinha sido demitido e se embriagou, e aí, depois de você sair do bar, encontrou com o patrão que o demitiu e foi e desferiu um golpe lá contra o patrão. Entra em embriaguez preordenado? Não, ele não se embriagou para cometer o crime, né? Então, teria que pedir o afastamento desta circunstância agravante, ok? E, voltando aqui para 68, então, nós falamos aqui o critério trifásico, artigo 59, que o que me interessa são os antecedentes. Em seguida, vamos considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes. Vamos pedir para afastar agravantes e acolher as atenuantes. E, por último, verificar se tem causas de aumento ou diminuição de pena. Bom, pessoal, as causas de aumento e diminuição de pena, as causas de aumento, a pena pode ser aumentada acima do máximo. As causas de diminuição podem ser diminuídas abaixo do mínimo legal, né? Como que eu detecto a causa de aumento e diminuição? Com esse termo aqui, aumenta-se a pena de uma fração. Quando eu falo fração, é assim, sei lá, de 1/6 a 2/3, 1/6 da metade, algo nesse sentido, tá? Bom, claro que eu tenho que pedir para afastar as causas de aumento e eu tenho que encontrar as causas de diminuição, que também são espalhadas no código. Esse aqui não tem nenhum artigo específico, tá? Está espalhado no código, ok? Muito bem. Então aqui, pessoal, então, por exemplo, já caiu a causa de aumento do roubo, que a gente chama de roubo majorado, não é qualificado, é um roubo majorado com emprego de arma. E aí você ia demonstrar a arma não foi encontrada. Se a arma não foi encontrada, eu não sei se ela tem potencialidade lesiva. Se ela não tem potencialidade lesiva, como é que eu posso falar que essa arma, ela poderia trazer um mal maior? Então essa causa de aumento tem que ser afastada. Claro que ele vai responder por roubo, porque a pessoa não vai perguntar se a arma funciona ou não quando ela é assaltada, né? Mas então vai responder por roubo na forma simples, sem a forma majorada, sem a causa de aumento, tá? Então, aqui não é qualificadora, porque você não tem um roubo na forma simples e forma qualificada, onde muda o preceito secundário. Você tem um roubo que é apenas de 4 a 10 anos, que pode aumentar, né? Aí depende da situação. Se você pegar aqui o artigo 157 do Código Penal, né? Onde ele fala que o parágrafo 2º, a pena aumenta de 1/3 até metade, por exemplo, se há concurso de 2 ou mais pessoas. E tem o parágrafo 2º B, desculpa, parágrafo 2º A, que fala que a pena aumenta de 2/3, por exemplo, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, tá? Ok. Muito bem. Então você vai pedir para afastar a causa de aumento e acolher a causa de diminuição. Causa de diminuição, você pode encontrar, por exemplo, furto com causa de diminuição, já caiu em prova, né? A gente chama de privilegiado, tá? Furto privilegiado, homicídio privilegiado, quando nós temos uma causa de diminuição. Então, por exemplo, se você pega aqui o artigo 155 no seu
parágrafo segundo, fala, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços, quer dizer, de 1 terço a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Veja que a pena do furto é de 1 a 4, mas pode diminuir essa pena de 1 a 4, pode ser diminuída de 1 terço a 2 terços. Olha, 1 a 2 terços quer dizer de 1 terço a 2 terços, ok? Muito bem, isso é uma causa de diminuição de pena. Ah, mas vem cá, você está falando aqui de pequeno valor da coisa furtada, não é princípio da insignificância? Você já alegou lá na absolvição, ok? Você já falou na absolvição. Isso aqui é tese subsidiária. Ah, tá, isso é tese subsidiária, ok? Perfeito, tá? Então, outra causa de diminuição importantíssima, pessoal, é quando o crime é tentado, né? A tentativa de um crime, né, se você pega o artigo 14, parágrafo único, fala, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 terço a 2 terços. Diminuída de 1 terço a 2 terços. Ok? De 1 terço a 2 terços. Então, causa de diminuição também. Certo? Muito bem. Então, se você pega o 68, o artigo 68, que nós estamos seguindo ele, né? Ele já falou do 59, falou das circunstâncias atenuantes e agravantes, afastar as agravantes e acolher as atenuantes, acolher as causas de diminuição e afastar as causas de aumento, ok? Quer dizer que vão ter todas essas teses? Não, talvez não tenha. Não tem, pula, né? Você não pode inventar. Agora, pessoal, aí nós vamos fazer o seguinte. Já que nós estamos seguindo o artigo 68, que está nos ajudando aqui a seguir essa ordem, ó, como não esquecer a ordem, né? Então, nós estamos seguindo essa ordem, agora vamos acrescentar no código de vocês. Posso fazer isso? Pode, você põe de lápis, ó. Mais 33 do Código Penal, porque o 33 agora vai ser o regime de pena. Depois, mais 44, que é a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Depois, mais 77, que é o sursi de pena. Tá? Então, rapidinho aqui para a gente terminar. Tá? Então, você vai acrescentar, lá no 68, você acrescenta lápis esses artigos aqui embaixo. Porque aí você vai seguir a ordem. Porque tem muito aluno que fala assim, eu não consigo lembrar as teses subsidiárias. Aí sai jogando as teses subsidiárias. Vamos seguir a ordem. E a ordem vai estar no artigo 68, ok? Bem, isso é uma técnica que eu estou ensinando para vocês. 33, qual o regime de pena? Aí, pessoal, você vai chegar num quanto de pena. Aí eu tenho que falar nesse quanto de pena? Pessoal, como é que eu vou falar em regime de pena se eu não sei quanto que eu estou pedindo para condenar? Estou pedindo para condenar no mínimo legal? Gente, esse termo condenar, quando você falar de pena base, tem que falar pena base no mínimo legal. Depois acolher as atenuantes, afastar as agravantes, acolher as causas de omissão, afastar as causas de aumento. Então, que ele seja condenado é qual pena? Você vai ter que falar. A pena mínima? Pena de 1 a 4, mínimo 1 ano? Ou abaixo do mínimo? Pena de 1 ano mais o máximo da diminuição de pena? Se é de 1 terço a 2 terços, mas diminui 2 terços? Quer dizer, eu tenho que especificar. Não preciso fazer essa conta da fração, mas eu tenho que especificar para saber qual regime de pena que eu vou falar. Ok? Porque aí eu vou chegar no regime de pena. Porque se você chegar numa pena superior a 8 anos, o regime é fechado. Chegar uma pena, se você não for reincidente, mas a pena ser superior a 4 anos, são 4 anos e 1 dia, até 8 anos, que não exceda 8, regime semiaberto. E o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início iniciar cumprimento em regime aberto. Então, desde o início, cumprir em regime aberto. Então, se você saber se o regime é fechado, semiaberto ou aberto, você precisa de um quanto de pena. Ok? Tem que colocar esse quanto de pena. Aí você fala, mas condenado não reincidente. Você já pediu para afastar a reincidência. Então, aqui você acaba ficando tranquilo, tá? Essa atenção à súmula 269 da STJ, pessoal, porque ela já caiu em prova em questão discursiva. A súmula 269 da STJ, né, ela simplesmente fala o quê? Que, se o sujeito, por exemplo, foi condenado a uma pena igual ou inferior a 4 anos e for reincidente, não pode ser regime aberto, ok. Mas fechado é demais, né? Se um cara foi condenado a uma pena, sei lá, inferior a 4 anos, né? Então, pena de 1 ano, 6 meses. Vai jogar ele em regime fechado porque é reincidente? É demais. A súmula fala que tem que ir para o regime semiaberto, ok? Muito bem. Claro que o juiz pode determinar qualquer regime para ele, independentemente do quanto de pena, que é o parágrafo terceiro. Ó. Determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios do 59. Quer dizer, se o artigo 59 prevalecer as circunstâncias desfavoráveis, pode mandar o sujeito para o regime fechado, né? Só que isso aqui eu não vou trabalhar na prova com vocês, tá? Aí eu chamei a atenção aqui com o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, que é a de crimes hediondos, que lá fala que deve sempre iniciar crimes hediondos ou equiparados hediondos. Lembra que são os hediondos,
que são no artigo 1º da 8.072/90, e os equiparados a hediondos, que é o TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Fala que esses devem sempre iniciar em fechado. Isso é inconstitucional. Não pode ser. Se o cara foi condenado a uma pena, sei lá, de 5 anos por tráfico de drogas, 5 anos é regime semiaberto. Ah, mas é equiparado hediondo. Não pode ir para o fechado, só por isso. Claro que se o juiz quiser aplicar esse parágrafo terceiro aqui, ele pode. Ah, circunstâncias 59 são desfavoráveis, vão iniciar no fechado? Ok, mas automaticamente mandá-lo para o fechado apenas porque é um crime equiparado a hediondo ou hediondo, isso é inconstitucional. E aí eles cobraram o princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena. Cobraram o nome desse princípio constitucional, né, que justifica essa inconstitucionalidade. E esse princípio está no artigo 5º, inciso 46 da CF, ok? Ok. Então, você trabalhou aqui, voltando aqui, no 68, nós trabalhamos aqui agora com o 33. Agora nós vamos para 44 e depois para 77. 44, para a gente finalizar, hein? Só a possibilidade, aquela pena que você está pedindo para condenar, ser substituído por uma pena alternativa, que é uma pena restritiva de direito. Tá? As penas restritivas estão no artigo 43, não precisa especificar qual delas que eu quero, né? Mas eu preciso verificar a possibilidade da restritiva, que é o artigo 44. Só o artigo 44 fala que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Realmente, são autônomos, está lá no artigo 32, né, que tem pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Então, é uma pena autônoma. Mas ela pode substituir a privativa de liberdade. Quando? Pessoal, nós temos aqui 3 incisos. Esses 3 incisos são cumulativos, tá? Cumulativos. Ok. O inciso primeiro fala: aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Para por aqui. Isso aqui é uma hipótese. Então, se você chegar, estou lá nos memoriais, caso condene uma pena de 1 ano. 1 ano é não superior a 4. Ou a 2 anos. Ou a 3 anos. Ou até 4 anos. Se eu chegar a uma pena de até 4 anos, ou seja, não superior a 4 anos, e não for um crime cometido com violência, grave ameaça, então não pode ser roubo, não pode ser lesão corporal, aí eu posso já pensar numa restritiva. Então, esse inciso primeiro tem essa parte, agora esse ou aqui é uma outra hipótese, ó. Qualquer que seja a pena aplicada, aqui então não precisa ser até 4 anos, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Então, aí precisa ter violência ou não pode ter violência, aqui não fala nada. Então, por exemplo, uma lesão corporal culposa. Ele foi condenado a uma lesão corporal culposa. Não me interessa a pena, se é superior a 4 ou não me interessa a pena, e também não me interessa ter violência. Então, basta ser culposo que admite a restritiva. Basta ser culposo que admite a restritiva. Mas é uma pena, né, pessoal? É uma pena. Ok? Muito bem. Então basta falar do inciso primeiro? Não. O inciso segundo fala não for reincidente em crime doloso. Possivelmente eu já trabalhei com afastamento da reincidência, que é um agravante. Mas mesmo se ele for reincidente, pessoal, o parágrafo terceiro, pode colocar uma flechinha e fala assim: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável. Isso aí é muito subjetivo, o juiz vai decidir se é recomendável ou não. Eu acho que é o seguinte, por mais que ele seja reincidente, não, é melhor pegar uma alternativa, pena alternativa, e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, não pode ser reincidente específico do mesmo crime, ok? Então, pode puxar uma flechinha do inciso segundo para o parágrafo terceiro, que é uma exceção. E o inciso terceiro são praticamente as circunstâncias judiciais de 59, porque eu trabalhei com questão dos antecedentes, que tem bons antecedentes, apesar de aqui mencionar várias outras hipóteses, mas para a prova de vocês, já falei que tem bons antecedentes, então já está cabível aqui esta restritiva, ok? Perfeito? Então se atenta a esse inciso primeiro, que ele tem 2 partes aqui, certo? E voltando para 68, então eu já falei então dos 59, das agravantes e atenuantes, causalmente de diminuição, 33, 44, agora 77, que é o último, para finalizar a aula aqui. 77, opa, aqui, onde é que ele está? Aqui, ó. Que fala: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa de 2 a 4 anos, desde que. Aqui, pessoal, você tem que chegar numa pena
potencial, né? Caso eu condene uma pena, chega de até 2 anos. Pena não superior a 2 anos, então é o quanto de pena. Aí poderá ser suspenso de 2 a 4 anos, desde que. Aí nós temos também três incisos cumulativos. Se primeiro, condenado não seja reincidente crime doloso. Já pedi para afastar lá atrás. A culpabilidade dos antecedentes, já falei que tem bons antecedentes, ok? E aqui, não seja indicado ou cabível a substituição do 44. Olha como que a gente tem que seguir essa ordem. Porque primeiro o juiz verifica a possibilidade do 44, que é a restritiva. Se não for cabível a restritiva, aí que ele analisa a suspensão da pena. Tá vendo como que você tem que seguir essa ordem? Ok? Então esses são os requisitos. Pena não superior a 2 anos. E aqui, não reincidente, tem bons antecedentes e não seja indicado o 44. Só cuidado com o sursi etário ou humanitário, né? Que é o parágrafo 2º, chamado sursi etário, que é quando a pessoa seja maior de 70 anos, ou humanitário, em razões de saúde justifica a suspensão, né? Nessa suspensão da pena, tem uma pena, mas ela é suspensa, né? Se ele for condenado até 4 anos, uma pena não superior a 4 anos, por ele ser maior de 70 anos de idade, ou em razões de saúde justifica a suspensão, né? Aí nós chamamos de sursi etário, que aumenta, etário humanitário, que aumenta esse quanto de pena, né? Então, o sujeito que foi condenado a uma pena não superior a 4 anos poderá ser suspenso por 4 a 6 anos, desde que aumentou 4 a 6 anos, desde que o condenado não seja, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou em razões de saúde justifiquem a suspensão. Então, um sursi de pena, mas é mais benéfico. Porque, assim, enquanto a suspensão da pena normal é ser condenado até 2 anos, aqui pode ser condenado até 4 anos. Enquanto a suspensão normal é de 2 a 4 anos, aqui a suspensão pode suspender essa pena de 4 a 6 anos. Mas ela somente vai ser encaixada se o sujeito for maior de 70 anos de idade ou em razões de saúde justifiquem a suspensão. Tá doente, tem uma doença grave, alguma coisa nesse sentido. Ok? Pessoal, então é isso, são as teses subsidiárias. Como que eu vou lembrar? Artigo 68. É a manha para lembrar de todas essas teses, ok? Pessoal, aqui eu coloquei só, para a gente terminar a aula, aqui eu coloquei o 28º exame, né, que perguntava aqui, a pergunta envolvendo a restritivo de direito, tá? Vale a pena vocês tentarem fazer, né? Então aqui, após regular processamento que figurava na condição de réu solto, Hugo foi condenado pela prática de crime de apropriação indébita, majorada ao cumprimento da pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias de multa, sendo reconhecida agravante de reincidência, tendo em vista que foi juntado aos autos for de antecedentes criminais e a demonstrar trânsito em julgado no ano anterior da prática da infração da apropriação indébita de condenação pelo crime de lesão corporal dolosa, praticado no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. No momento da sentença, considerando a reincidência, o magistrado aplicou regime inicial fechado de cumprimento de pena. Pode, aqui, foi condenado a 1 ano e 6 meses, a súmula 269 fala que tem que ser semiaberto. Destacou ainda que, apesar de Hugo estar trabalhando e cuidando dos filhos menores, não poderia substituir a pena privativa de liberdade do restritivo de direito. Nós verificamos que, mesmo sendo reincidente, pode ter uma exceção, por expressa vedação legal no caso de reincidência dolosa. Então, ó, letra A, diante da reincidência, de acordo com a jurisprudência do STJ, aqui é a súmula 269, existe argumento a ser apresentado em sede de recurso em busca de uma aplicação de regime inicial mais benéfico? E letra B, é possível, em sede de recurso, buscar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito? Então, aqui dá uma resposta. Sim, o julgado poderá argumentar que, apesar da reincidência, as circunstâncias judiciais são favoráveis, que a pena foi fixada abaixo de 4 anos, sendo cabível a aplicação do regime semiaberto, é a súmula 269, e é possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito, tendo em vista que a reincidência não é específica, nós acabamos de verificar isso, e a medida socialmente seja recomendável, nos termos do 44, parágrafo 3º, tá aqui o 44, parágrafo 3º. Eu pedi para puxar a flechinha. Ok? Pessoal, eu vou deixar vocês tentarem fazer, né? Tá aqui o 20º exame, então é uma questão envolvendo restritivo de direito, vale a pena vocês tentarem. Tente fazer, depois olha o gabarito, ok? O gabarito está logo em seguida aqui, ok? Também outra questão aqui do 24º exame, também envolvendo a sursi aqui de pena. 23º exame são os memoriais escritos, tá? E aqui com várias teses subsidiárias, veja como elas são pontuadas, né? Olha só, subsidiariamente, ó, 02 aqui, para falar do 59,
Depois, ó, atenuantes mais 0,3, outra atenuante mais 0,3, causa de omissão 0,65, regime inicial aberto mais 0,3, substituição da pena privativa restritiva mais 0,3, ó, o tanto de pontuação aqui. E no pedido tem que pedir tudo de novo, tá? Aqui é a explicação, pedido é pedido. Tentem fazer 23º exame, ok? Bom, então é isso que eu queria falar para vocês, ok? Agradeço a todos e em breve, tá, vai ter outra aula aí. Essa seria a aula de memoriais. Qualquer dúvida, pessoal, mande aqui para mim. Agora eu peço para que vocês sigam o nosso canal, comentem se gostaram da aula, coloca lá o sininho, que toda aula que eu for gravando, vocês vão recebendo, né? Aí se precisar de uma aula específica, uma aula particular, algo específico para vocês, entre em contato comigo. E me siga lá no Instagram, curso Luciano Rosa, tá? Muito obrigado a todos, sucesso!